Gostaríamos de chamar ao palco o presidente do SEMESP em exercício, Tiago Rodrigues Pegas, para a coordenação da próxima mesa. Este painel terá como debatedora a diretora da Croton Educacional, Gislaine Moreno, que orientará as perguntas enviadas pelos senhores aqui presentes e também pela internet, através do site abms.tv.br. Convidamos para fazer uso da palavra o coordenador Tiago Pegas. Boa tarde. Eu chamo aqui para compor a mesa o senhor Rogério Melzi, diretor-presidente da Estácio Participações. Chamo também a professora Débora Guerra, CEO do Grupo Alis Educacional. E a professora Gislaine Moreno, diretora da Croton Educacional. Bom, para esse painel aqui nós temos um tema que ficou um pouco mais importante nos últimos meses, com a mudança grande que nosso setor teve, com as mudanças do FIES, mas que nunca deve sair da pauta, que é a sustentabilidade. E acho que quanto mais rápido as empresas se adaptam às novas condições de mercado, mais chances de sobreviver elas têm. Então, sem mais delongas aqui, eu já chamo o Rogério Melzi para iniciar a sua fala. O Rogério, ele é engenheiro mecânico, pós-graduado em administração, MBA pela Stanford University, diretor-presidente do Grupo Estácio, foi diretor de planejamento financeiro e controle da Suzano Holding, diretor da Embev e gerente corporativo de orçamento da Ambev e Associate na Booz Allen, em Hamilton. Fique à vontade. Alô, alô. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer primeiro pela oportunidade, o convite que nos foi feito para participar desse painel, dentro desse debate, desse evento maravilhoso, dessa vez aqui no Rio. Cumprimentar mais uma vez o professor, todos os membros aí do fórum que fazem essas coisas acontecerem cada vez mais bonito, né? Deve ser um desafio. Antes de acabar o evento aqui, eles devem estar pensando já como faz para ficar melhor no ano que vem. Mas está maravilhoso aqui na cidade maravilhosa, por acaso também, a nossa casa, a Casa da Estácio. Bem, eu conversei há poucos dias com o pessoal do fórum sobre o que é a expectativa para essa apresentação que eu vou fazer para vocês aqui, é coisa de 30 minutos, cheia de fotos para poder ilustrar um pouquinho das coisas que a gente vem fazendo nesta linha, não só da sustentabilidade, mas particularmente, no nosso caso, do recebimento, do acolhimento que se faz ao nosso aluno, para que depois nós possamos cuidar da retenção desse aluno. Acho que em tempo de FIES, ou de falta de FIES, na verdade, essa questão da retenção tomou um corpo gigante dentro das nossas instituições, e é bom que a gente aprenda a lidar com isso o mais rápido possível. E depois também eu falo um pouquinho sobre a maneira que nós estamos tentando encaminhar esses nossos alunos para o mercado de trabalho, de modo que, na realidade, a gente não perca contato com esse aluno, se possível, pelo resto das suas vidas profissionais. Também queria agradecer os meus meninos aqui, a Ilana e o Bruno, que fizeram essa apresentação comigo, que eu compartilho a partir de agora com os senhores. Se funcionar aqui, para cá. Foi. Um pouquinho de Estácio para vocês. É uma instituição bastante conhecida hoje. Aliás, eu obviamente não vim aqui fazer apologia a Estácio, nem fazer propaganda longe de mim, mas a ideia é usar exemplos nossos, porque nós estamos encarando, creio que, os mesmos problemas que todos vocês aqui na sala. Então, ao mostrar um pouquinho de como nós fazemos isso, eu acho que eu consigo criar aqui um pouco mais de espaço para o nosso debate subsequente. Mas um pouquinho de Estácio, são 45 anos já de uma jornada bastante bonita, que começa aqui na cidade do Rio de Janeiro, que cresce, se expande, hoje faz parte do Brasil todo, já são 23 estados com uma presença física nossa e também
em praticamente todo o Brasil com o nosso ensino à distância, uma instituição que desde sempre se preocupa com a ideia da sustentabilidade, particularmente naquele pilar da responsabilidade social, mais recentemente também no ambiental, e do ponto de vista do resultado, uma instituição, até pela sua natureza, com fins lucrativos e com capital aberto em bolsa, que não pode, de modo algum, descuidar. Uma instituição grande, são mais de 500 mil alunos, são quase 530 mil alunos, todos em ensino superior, entre graduação e pós-graduação, quase 15 mil colegas hoje, entre professores e administrativos, e, como eu falei antes, são 23 estados com 89 campi espalhados pelo Brasil todo. Uma coisa que é muito interessante da Estácio é o nosso público. Esse é um público que, a partir dos anos 2000, com a ascensão, né, da classe média no Brasil e também com a distribuição de renda, ganhou muita ênfase, não só do segmento da educação, mas, de um modo geral, de todo o segmento de negócios no Brasil. O nosso público é o tradicional público classe C, ou público emergente, como se diz. É esse perfil que está na tela, a maioria de mulheres, com uma renda perto de R$2.000, e boa parte deles, sim, trabalha quando vem estudar conosco, creio que seja assim com vários dos nossos colegas aqui. São, no nosso caso, 2/3 já trabalham quando vêm estudar conosco, e por isso a grande maioria também acaba estudando de noite. A média etária nossa é um pouco superior, talvez, a alguns de vocês, poucos, na verdade, são menos de 50% dos nossos alunos estão entre 18 e 24 anos, o que significa que o nosso aluno já passou um pouquinho, já rodou um pouquinho, já trabalhou antes de voltar para a sua instituição. E esse público, que eu acho que vocês conhecem também, tem as suas peculiaridades, tem as suas características. Muita gente fala hoje das suas lacunas, das suas falhas ou deficiências, mas muito focadas no aspecto técnico dessas deficiências. Leia-se, eu não consigo falar português corretamente, eu me comunico mal, eu escrevo mal, e minha matemática, para não falar física, é muito complicada. Mas, na verdade, nós que estamos trabalhando com esse público já há 4 décadas, e particularmente nossos professores, entenderam que há outras lacunas, talvez mais graves até do que as lacunas técnicas. São as lacunas morais, a falta de princípios, muitas vezes, a falta de autoestima, a falta de acreditar em si próprio e no seu potencial de conseguir alguma coisa maior na vida. É por isso que o nosso cuidado com esse público é enorme. Mas, para que isso seja uma realidade, é absolutamente fundamental que a instituição inteira acredite na relevância desse nosso aluno. Isso começa nas nossas principais declarações. Uma instituição de grande porte, como é o nosso caso, tem sim a sua missão, sua visão e seus valores, e logo de cara na nossa missão aparece em negrito, letras maiúsculas, sempre que a nossa missão é educar para transformar. E isso aparece em todos os lugares. Vocês vão ver alguns slides, algumas fotos que a gente tira, que eu mostro para vocês, isso aqui gravado na parede. Aparece também como nosso primeiro valor. Entre tudo aquilo que a gente preconiza, prega na nossa instituição, o primeiro item, sempre que eu leio esses 8 valores, é o tal do foco no aluno, para que a gente nunca esqueça que, se há uma razão para que nós estejamos todos os dias nas nossas instituições espalhadas pelo Brasil, é para fazer a vida daquele nosso aluno, daquela nossa aluna, melhor. Porque é muito fácil, hoje em dia, a gente se esquecer e começar a se preocupar mais com o governo, mais com o FIES, com o imposto a pagar e com tantas outras coisas que a gente tem que lidar. Isso é verdade também quando eu falo de cultura. Nós temos na Estácio a nossa declaração de cultura, são 11 pontos que eu vivo falando, acabei de fazer isso ontem 2 vezes em 2 cidades diferentes, e o primeiro ponto dessa declaração, o primeiro, fala de novo do aluno. O sucesso da nossa instituição, o nosso sucesso, depende diretamente do sucesso do nosso aluno. É assim que nós vamos medir se a nossa instituição é uma boa instituição ou não é. E eu preciso repetir isso todo santo dia na Estácio. Não adianta nós sermos grandes, sermos lucrativos, estarmos na Bolsa de Valores, se o meu aluno, no final do seu curso, não tem uma condição melhor, não acha um bom emprego, não tem uma renda melhor, não virou um cidadão melhor também. Isso há que ser falado, repetido, com uma enorme frequência, ao longo de toda uma jornada. Essa é uma linha do tempo, como nós chamamos, que mostra diversas ocasiões em que nós acabamos interagindo com os nossos alunos. E nem chegamos a mencionar diretamente aqui a própria sala de aula, mas começa com boas-vindas. Nós estamos falando de um público que, afinal de contas, chega cheio de dúvidas, com essas lacunas todas. É bom que logo de cara esse público se sinta acolhido pela sua instituição. Passa depois pelo relacionamento, pela retenção, que eu acho que é o tema da vez, em tempos aqui de tanta discussão com relação a financiamento e crise. Depois, a carreira desse aluno. Nós temos que ajudar
Temos que ajudar desde cedo para que esse aluno possa exercer seu potencial. No nosso caso, um carinho todo especial com a formatura. Vocês vão entender por quê. Para não falar no que vem depois, com os cursos de pós-graduação e a relação com os egressos ou alumni, que é uma coisa que todo mundo que já teve o prazer de estudar fora do Brasil sabe que existe com muita força, e aqui, por algum motivo, a gente ainda não conseguiu desenvolver essa relação dos nossos alunos com as nossas instituições. Eu vou fazer com vocês, rapidamente, passar cada pontinho desse para ilustrar um pouco o que nós fazemos. Começando aqui pelo Boas-Vindas. Boas-Vindas, numa instituição com quase 90 campi espalhados pelo Brasil e tantos polos, precisa de algum tipo de padrão. O cuidado que nós fazemos aqui é garantir que todo mundo vai fazer o mínimo no seu local, mas que também vão acontecer algumas atividades nacionais para poder chamar a atenção de todo mundo para esse período que dura aí 1, 2 semanas, que é o tempo em que nós vamos receber todos os nossos alunos. Então, basicamente, é uma lista que a gente trabalha com algumas obrigações que vão desde aula inaugural no campus, que tem que ser ministrada pelo diretor daquele campus, até aulas nacionais, passando por um Boas-Vindas que eu mesmo faço em rede nacional. Mas mais legal é a gente ver um pouquinho. Esse é o clima que acontece nas nossas unidades espalhadas pelo Brasil todo. Não existe um padrão a ser seguido, o que existe é uma competição entre eles. Ao final desse período, as que são mais criativas, as que recebem mais elogios, acabam sendo recompensadas. E tem de todas as naturezas, tem desde festa, cultura, trote solidário, atividades outdoor, esportivas, enfim. Realmente, a ideia aqui é quebrar o gelo logo de cara, mostrar para os nossos alunos como funciona basicamente aquela instituição, desde o seu layout, como funciona o nosso sistema acadêmico, como que o aluno vai fazer para se virar, mas desde cedo dando essa mensagem positiva de que esse é um lugar que vai abrir os braços para os nossos alunos. Para que depois, então, nós possamos fazer algumas atividades de âmbito nacional, sempre com figuras ilustres, os dois últimos, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o Ricardo Boechat. Essas são atividades com participação da diretoria, a gente vai, transmite ao vivo para o Brasil todo, faz interação entre todos os campi, e assim a gente celebra, inaugura oficialmente cada semestre do nosso ano letivo. Feito isso, o assunto passa a ser relacionamento. Um super desafio, hoje em dia, para quem trabalha com um largo contingente de alunos, num ambiente onde as formas de relacionamento tendem a ser infinitas. Os alunos se falam e falam conosco através de todas as maneiras possíveis, e cabe ao nosso pessoal arrumar maneiras de correr atrás e fazer com que essas coisas aconteçam. Então, tem desde os sistemas aí de chat, as redes sociais, o próprio e-mail, o call center, o atendimento presencial, que no nosso caso é agendado, enfim, são ferramentas que não tem fim, a bem dizer. O que conta, na verdade, aqui é o exemplo que a gente dá. Eu sou um diretor-presidente, tenho o prazer de exercer essa função na Estácio, extremamente atuante nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, eu respondo todos os e-mails de alunos que eu recebo, não importa de onde. Tento fazer isso entre 1 e 2 dias. E eu faço isso pelo simples motivo que, se eu fizer, todo mundo na Estácio tem obrigação de fazer também, afinal de contas, o exemplo a gente sabe que sempre vem de cima. A partir do momento que isso entra no sangue das pessoas, o desafio passa a ser muito mais de coordenação e muito mais de tecnologia. Como fazer com que todo esse sistema se fale? O que a gente vem tentando fazer na nossa instituição, através de uma série de centralizações, começando com a criação de, a gente chama de diretoria de relacionamento, que tenta fazer com que todos esses canais se conectem. Recentemente, a gente começou a implantar, finalmente, uma ferramenta de CRM, que é o Customer Relationship Management, para acompanhar toda a vida dos alunos e para que eles tenham um ponto singular de contato e não tenham mais tantas interfaces conosco. Para não falar em tecnologia mobile, que é a vida dos nossos alunos, das novas gerações, para não falar em portais e muitos indicadores de controle, como eu vou mostrar a seguir. O que nasce agora na nossa instituição é um negócio chamado Central do Aluno, é um ambiente físico que vai reunir todas as lideranças que trabalham com relacionamento e que tem o desafio de fazer com que isso aqui se transforme num sistema só. Não importa aonde está ocorrendo o atendimento, o ponto de contato, se é virtual, se é presencial, a ideia é que haja sempre um ambiente apenas onde nós possamos conectar com os alunos. E depois também é necessário desenvolver as ferramentas para que os alunos façam isso. Nós criamos essa pirâmide na instituição, chamada Sistema de Qualidade Estácio, na verdade, que faz com que todos os nossos alunos, os mais de 500 mil que queiram conversar conosco, oficialmente, é claro, façam através do sistema. É um sistema acadêmico, o único que nós utilizamos na Estácio, e que tem 3 camadas.
Se eu preciso pedir alguma coisa de modo formal, eu vou solicitar um requerimento, porque eu tenho que saber, porque senão depois vem uma discussão e vira achismo. O meu aluno vai dizer que pediu alguma coisa e eu não tenho registro algum com relação a isso, e a gente sabe o que vem a seguir. Hoje em dia não para mais na discussão, é PROCON, é Ministério Público, é ação contra a gente, então é bom que a gente documente tudo desde cedo, por mais trabalho que dê. O que nós fazemos ali é um sistema de triagem. Se um requerimento não é bem atendido, não é bem resolvido, dentro do mesmo sistema, o nosso aluno tem o direito de abrir uma reclamação, mas só se ele passou pelo requerimento. Quando ele abre uma reclamação, isso sobe o nível e vai parar automaticamente na diretoria de cada campus, que tem obrigação, ou de cada polo, que tem obrigação de, num prazo de 48 horas, se posicionar, resolver e responder essa reclamação dos alunos. É claro que isso tudo é medido, ali existe indicador para tudo, existe meta para tudo. Se falhar na reclamação, dá um passo além e vem para mim, vem para a diretoria executiva, através de um sistema de ouvidoria, mas também só pode acessar a ouvidoria se acessou os 2 canais de baixo. Isso funciona bastante bem, mas é fundamental que, para isso, haja um espírito de hospitalidade. O que é hospitalidade? É a maneira que a gente se trata numa instituição. Eu não posso exigir que os meus funcionários, professores, administrativos, tenham um tratamento digno, decente, hospitaleiro, gentil, educador com os nossos alunos, se eu não faço o mesmo com eles. Isso tem que ser algo presente em toda a nossa organização. Por isso, na base da pirâmide, a gente encaixa esse conceito da hospitalidade, que se traduz, é óbvio, no nosso comportamento, na maneira que nós falamos uns com os outros, mas também que tem que ter alguns aspectos físicos, tangíveis. O mais recente é essa secretaria muito bonita, toda diferente, foi inaugurada ontem no campus em São Paulo, eu tive o prazer de inaugurar. E o que chama a atenção na secretaria, além das linhas bonitas, é que não tem parede. É tudo de vidro. Imagine um banco da vida, né, de grande porte com seus clientes Prime ou Personalité, é exatamente o mesmo conceito, num campus ali na Conceição, em São Paulo. E a ideia é que todo aluno possa ser atendido por quem estiver disponível naquela hora. E lá no fundo, onde vai ficar o nosso gestor de relacionamento, a ideia é que o aluno possa ver esse gestor possa ver o aluno também. É óbvio que isso aqui é um experimento, é um piloto, a gente vê ali autoatendimento para todo lado, para o aluno poder tentar se ajudar antes de chegar até o contato pessoal. É um piloto, um experimento, se der certo, a tendência é que essa passe a ser uma nova forma de relacionamento. Não apenas, de novo, pela tecnologia, mas pelo recado por trás disso. O recado é, aqui as portas são abertas para vocês. Resultado disso começa a aparecer, isso aqui é Reclame Aqui, vocês podem imaginar a quantidade de Reclame Aqui que a gente tem, é um caminhão, não é fácil, mas nesses últimos ciclos a situação vem melhorando. Antes eram 30 e poucos % que diziam que voltariam a fazer negócio conosco, agora já são mais de 55%, e esse é um indicador que nós fazemos exaustivamente na Estácio, todos os anos medido por um instituto externo, mesmo desde 2008, é um indicador de satisfação dos nossos alunos presenciais, à distância e da pós-graduação, começou a medir há menos tempo, e há uma clara evolução também na percepção dos alunos com relação à maneira que eles são tratados e atendidos dentro da instituição, que é um desafio gigante para quem cresce a um ritmo tão forte como é o nosso caso. Bom, se a gente já fez o boas-vindas e consegue basicamente se relacionar com os nossos alunos, o desafio agora passa a ser retenção. E volto a dizer, talvez seja o desafio maior de todos nós. Retenção é um estado de espírito. Na verdade, é óbvio que reter um aluno passa desde a maneira, começando pela maneira que ele é recebido, pelo carinho, pela manifestação de apoio que esse aluno tem, pela qualidade acadêmica, pela impressão geral, pela infraestrutura, é um conjunto, todos nós sabemos disso, e isso não pode ser feito, não pode ser forjado em 15 dias, porque as regras do FIES mudaram e nós resolvemos melhorar o nosso padrão. Não é assim que funciona. Agora, há coisas que podem ser feitas, independente de todo o restante, que é o nosso processo contínuo de melhoria, é o nosso diário, que a gente acredita que podem ajudar nesse momento de desafio. E nós representamos isso nesse funil. É um funil de evasão, né? O aluninho entra lá em cima, os que passam pelo funil vão evadir lá embaixo. Nosso desafio, na verdade, é sair do andar de baixo e chegar no de cima. São 3 níveis que a gente trabalha, começando por um corretivo. Basicamente, todo aluno que solicita um trancamento hoje é chamado para uma entrevista. Essa entrevista deve ser feita pelas lideranças, não pode mais ser feita por quem trabalha, por quem trabalha meramente num atendimento e não necessariamente conhece, né, detalhes suficientes para fazer a retenção desse aluno, mas ele já avança na direção preventiva. O aluno dá vários sinais de quando ele tende a querer nos abandonar, começando pelas faltas, ou no ambiente virtual, quando o aluno deixa de fazer o seu log, ou quando tira notas ruins.
ou quando reclama demais no sistema. Se você ficar atento a isso, o aluno vai te dar pistas e você pode tentar atuar de modo preventivo. O que nós estamos desenvolvendo agora, mas não está pronto, é o preditivo, é o uso do Big Data para tentar entender quais alunos são mais propensos a passar por um processo de evasão antes mesmo que eles pisem na nossa instituição pela primeira vez. Isso aqui analisando dados socioeconômicos, dados familiares, bairros, escolas, notas no ensino médio, a gente acha que consegue prever e aí, evidentemente, a ação vai ser colocar a gente muito esperta para acompanhar os alunos que têm mais potencial de evasão. Hoje nós fazemos o corretivo e começamos a fazer o preventivo e os resultados começam a vir. Esse é o índice de evasão até 30 de março, é o que a gente pode falar, que é o que foi publicado. Por incrível que pareça, em termos percentuais, menor do que no ano passado, quando não havia crise com relação ao FIES, quando a gente não tinha esse drama todo que nós estamos vivendo. Isso aqui é capim alto. Evidentemente, não dá para melhorar sempre. Mas como era uma coisa que a gente não olhava com tanta ênfase, o simples fato de começar a monitorar quem dá aviso que vai evadir, ou de prestar mais atenção na hora de fazer uma entrevista e tentar motivar um aluno a fazer o caminho contrário, dá uma melhora absurda num espaço de tempo muito curto. E tem que fazer com carinho. Essas são as salinhas de retenção. Em Goiânia, cheio de mensagens na tela de apoio para que não haja a desistência. Em Brasília, todos os campi tem agora, em Cabo Frio. Ali na mesa, não sei se dá para ler, mas tem uma mensagem de apoio, termina com nunca desista. E se vocês repararem na parede, só tem foto de formatura, que é para estimular realmente os alunos a irem até o final. E aí vem a carreira. Bom, se eu estou disposto a não ceder às tentações e às dificuldades que vêm pelo caminho, a nossa instituição entende que é nosso trabalho desde cedo ajudar os nossos alunos a ter uma chance maior de sucesso nas suas carreiras, porque é realmente a nossa razão de ser. Para nós, significa fazer isso em 4 estágios. Primeiro, pela preparação dos nossos alunos, depois, dando ofertas ou ajudando esses alunos a terem ofertas, acompanhando a nossa própria performance e, mais recentemente, ajudando alunos também que querem ser empreendedores, porque essa é uma vertente que eu acho que as nossas instituições podem explorar bastante mais do que a gente faz hoje. Quando se fala em preparação, nós estamos falando desde cursos preparatórios para concurso, para, enfim, quem quer ir nessa direção, cursos livres, que é o Você Aprende Mais, mas talvez o mais emblemático que a gente aprendeu a fazer, ou vem fazendo, já tem 2 anos isso, é essa disciplina, que a gente chama de Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional, que é que está no slide seguinte aqui, que é muito bacana porque ela envolve todos os nossos diretores, começando por mim. Sou eu quem faço a aula inaugural de uma disciplina obrigatória. Todos os nossos alunos novos, não importa a sua carreira, não importa se é AD ou presencial, todos vão assistir essa disciplina. Ela é uma híbrida, conta créditos, tem prova, tem avaliação direitinho. Ela é uma híbrida porque 11 aulas das 22 semanas que a gente faz são transmitidas ao vivo. E ali tem alguns nomes que costumam fazer parte das nossas aulas. Tem todo um aparato, livros dedicados, jogos, games, simuladores que a gente desenvolve para isso, mas a ideia básica é, desde cedo, ensinar o aluno princípios e valores, a fazer planejamento financeiro, para não passar por uma crise no meio do caminho, a pensar na sua carreira, não importa se é numa empresa privada, não importa se é no setor público, se é no terceiro setor, se é, enfim, algum caminho diferente. O que importa é que nós tentamos passar por todas as possibilidades desde cedo com os nossos alunos, para depois a gente começar a trabalhar a questão das ofertas. E nós fazemos isso nesse ambiente que nós chamamos de E3, que é muito legal da gente pensar também, acho que é uma grande dica para vocês. A inspiração aqui é o que os americanos fazem há décadas, os CMCs, os Career Management Centers, que nada mais são do que pontos de encontro entre empresas e alunos, isso no ambiente físico, mas também através de um portal no ambiente virtual. Mais do que falar como funciona, é legal mostrar para vocês a foto. Esse é um espaço E3. Praticamente todo o campus da Estácio hoje tem E3, espaço, estágio, emprego. Aqui as empresas já sabem que podem buscar alunos para os seus processos de recrutamento e também os alunos sabem que podem preparar seus currículos, enfim, para encarar o mercado de trabalho. Quanto mais a gente faz, claro que melhor vai ficando, vai disseminando mais, e o resultado começa a aparecer no portal. É inacreditável, mas nessa instituição toda, o ano passado, em 2014, teve mais de 470 mil vagas de estágio e emprego. Mais de 470 mil vagas, mais de 30 mil empresas. Por que isso é importante? Porque quando o aluno hoje chega ameaçando ou ameaçado, pela falta de um FIES ou pela condição financeira, nós podemos sentar com esse aluno nesse painel e falar: olha, meu amigo, nada na vida vem de graça, vamos conseguir um trabalho e vamos tentar
ajudar você. Depois, tem que medir. A gente começa a trabalhar indicadores que são muito bacanas, tem os de cima, são mais óbvios. A gente faz pesquisa com os nossos alunos, desde o momento em que eles chegam até a hora que sai, e, de fato, esse número já é conhecido. Um aluno ganha, em média, 100 quando entra, daqueles que trabalham. Um ano depois de sair, ganha 2,5 vezes isso. É fato, é estatisticamente comprovado. 30% deles a mais estão empregados no final também do seu programa. O que é novidade é o de baixo. Porque é o seguinte, se eu conheço o nível de renda que esse aluno tem na saída, quanto tinha na entrada, porque nós medimos isso, eu sei o delta. Se eu sei o delta, eu posso simplesmente dividir esse delta pelo valor da minha mensalidade, ou pelo valor do meu curso, e eu tenho uma taxa de retorno. Fácil fazer isso. Nós fazemos isso para qualquer investimento nosso. Tem um pouquinho de ciência financeira. Aqui, ao invés de usar a taxa de retorno, o pessoal calculou o payback. Quanto tempo leva para um aluno pagar de volta o seu curso, não é, no mercado atual brasileiro? E é muito interessante que o primeiro que está ali em cima, que é o TI, mostra que leva menos do seu curso. Lá pelos 70%, não estou chegando aqui, 75% do seu curso, só a melhoria de renda de um aluno de tecnologia já bancou o investimento que esse aluno fez na sua faculdade. O do meio engenharia leva 2 anos e pouquinho, 1 ano e pouquinho, e o de baixa direito leva 2 anos e 10 meses. Por que isso é importante? Porque isso permite comparar, por exemplo, o nosso trabalho com o trabalho de instituições públicas, que, afinal de contas, também tem um investimento muito grande, feito, aliás, por nós. É um indicador muito bacana para a gente perseguir mais adiante. Depois, empreendedorismo é uma realidade. Esse é um espaço que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, é um prédio todo nosso também, fica na região portuária, a gente chama de espaçonave. Aqui é onde nós tentamos não só fazer o desenvolvimento do nosso P&D para a educação, mas também incutir na cabeça de nossos alunos que sim, eles podem ser empreendedores. Tem toda uma metodologia para isso, se der a gente fala um pouquinho durante o debate. E o bacana é que tem esse espaço de coworking aqui, onde os nossos alunos do Brasil todo, tem no Brasil todo mesmo, no primeiro ciclo tinha gente até de Roraima aqui, que se candidatam através do nosso portal, podem passar ciclos de 5 a 6 meses aqui. Eles recebem uma série de apoios, mentoring, coaching, e a conclusão desse trabalho é um pitch, onde a gente traz uma série de possíveis investidores, anjos, enfim, para poder escolher aqueles que eles querem. É muito bacana, está indo muito bem. Esse aqui é o grupo que está lá agora, são 29 candidatos a startups, tem que ter pelo menos um aluno nosso, mas é muito legal também da gente fazer, de novo, um Brasil, um país como o nosso, que precisa tanto de empreendedores. E, por fim, ou quase por fim, a questão da formatura, que para nós é muito importante, porque ela marca, na realidade, o encerramento de uma jornada. É muito importante que o aluno tenha essa sensação, junto com a sua família, de que esse momento vai acontecer, vai chegar. Lá, a gente faz a custo zero. É um contrato que nós temos com os nossos, enfim, com uma série de fornecedores, mas que nos permite fazer mais de 130 cerimônias para mais de 30 mil alunos que se formam todos os anos. São padronizadas, são bonitas, são bastante elegantes, evidentemente, para o padrão do nosso aluno. E, mais recentemente, a gente começa a envolver as famílias também nessa ideia da formatura, porque, em tempos de evasão e de retenção, a gente sabe que a família tem um papel fundamental no desejo de um aluno, de uma aluna, de ir até o final. Portanto, é bom a gente trabalhar também com as famílias. Essa é uma formatura tradicional da Estácio, para os nossos alunos classe C. Isso aqui realmente é uma honra para uma família comparecer num evento desse, não paga absolutamente nada e aproveita bastante esse momento. E, mais recentemente, veio a ideia da formatura em família. Isso gerou um vídeo de... Tem 2 minutinhos, faltam só 5 para acabar aqui, dá tempo de eu mostrar para vocês, que teve incríveis mais de 6 milhões de visualizações nas redes sociais nas últimas 2 semanas. Deixa eu mostrar para vocês, vamos ver se roda, e aí eu comento por que ele é um sucesso tão grande. Eu me chamo Alzira, sou estudante de Direito da Universidade Estácio de Sá, sou filha de uma empregada doméstica. Eu quero que meus filhos façam pelo menos a 7ª série, 8ª série. Eu quero que eles aprendam a ler e escrever, eles têm que estudar. Eu iniciei a faculdade e eu não tinha computador em casa. Ela precisava mesmo de um computador e eu ainda estava começando a trabalhar, estava ingressando no mercado. E eu não conseguia muito fazer o trabalho da faculdade, né? Era muito complicado. Fiz um esforço e consegui comprar. Mãe, vou trancar a matrícula. Eu falei, filha, não faz isso. Ah, mãe, a senhora sozinha pagando, não dá, mãe. Aí foi quando meu mundo caiu. Eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Tem que ir para Nova Iguaçu, pagar passagem. Chorei muito dentro do trem. Tinha umas pessoas me perguntaram, o que foi? Que tá passando mal? Eu falei, não.
É porque minha filha quer parar de estudar. Aí meu esposo, Luciano, e ele falou assim, não, amor, você vai continuar assim. Eu deixava todo dia para ela o dinheirinho da passagem dela, para ela poder ir, voltar e ainda fazer um lanche. Hoje, concluindo a universidade, eu me sinto muito feliz e eu, quando fecho os olhos, eu vejo a minha mãe. Ela não teve essa oportunidade. Ver minha filha se formando vai ser muito grande emoção, muito. Emocionada, aquela alegria, aquela emoção. Hoje é a realização de um sonho. E uma das melhores surpresas que eu já tive até hoje. Eu me senti assim, a cereja do bolo. Foi muito bom, adorei. Fiquei muito feliz mesmo. Legal. É emocionante, né? O índice de choro é altíssimo. Você chorou, né, Beth? Você chorou que eu vi. Ela chora, né? Mas tem 6 milhões de views porque essa é a cara do Brasil. E esse é o trabalho que o nosso setor, em particular, o setor privado, vem fazendo e que, com todo respeito, eu acho que não vem ganhando o reconhecimento que a gente merece. A gente é muito questionado, é muito contestado, é muito comparado e, de repente, não tem ninguém fazendo esse tipo de coisa. Então, o vídeo feito pelo Estácio, eu acho que é um desabafo de todos nós aqui, que, enfim, estamos mudando a cara do Brasil, porque essa aqui é a cara do Brasil. E o último ponto aqui é o alumni, é aquela sensação de que a gente não deve desconectar do nosso aluno nunca. E a maneira que a gente vem procurando fazer isso na nossa instituição é criando uma medalha e um portal. Vira e mexe, a gente chama os nossos principais alumni. Aliás, em qualquer evento que a gente faça, mesmo evento corporativo, a gente convida, premia, faz uma homenagem. Tem aqui 2 fotinhas para a gente encerrar. Um rapaz do Ceará ali, tem umas frases bem bacanas embaixo, e a doutora Ivone, que é a primeira desembargadora negra aqui do Rio de Janeiro, que foi com a família toda dela, no almoço da diretoria, recebeu o seu diploma. É assim que a gente lidou com a linha do tempo. Mostrei para vocês aqui, eu procurei mostrar em 30 minutos, que dá para a gente cobrir todos esses pontos, desde que a gente se lembre que tem uma condição básica. A condição básica para fazer isso tudo acontecer é muito menos a tecnologia e o capital, e é muito mais o estado de espírito. Se a gente conseguir, como líder, incutir na cabeça de todo mundo que trabalha conosco que a nossa missão é muito maior do que o nosso emprego, no nosso caso, é essa assinatura que a gente faz há 45 anos, transformando vidas, eu acho que a gente tem um espaço garantido aí por muitos anos. Obrigado a todos. Obrigado, Melos, pela apresentação. E já chamo a professora Débora Guerra para fazer a apresentação Desafios para a Sustentabilidade das Pequenas e Médias Instituições de Ensino Superior. A professora Débora Guerra é pós-graduada em Gestão Universitária, atua na educação superior há 15 anos, é diretora-geral do Grupo Alice Educacional,
participa do primeiro consórcio de instituições de ensino superior do Brasil para capacitação de professores em metodologias inovadoras. E a primeira sala de aula de aprendizagem ativa do Brasil foi idealizada em uma das IES do grupo, que dirige. Superintendente-geral da Unipac, faz parte da diretoria da BMS, recebeu em 2013 o prêmio de Mulher Fluente na Educação no Estado de Minas Gerais e o prêmio Milton Santos da BMS em 2014 como gestora educacional. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês, nesse painel, depois dessa emoção do Melzi conosco, né? Que eu acho que é isso mesmo. Nós estamos todos aqui para mudar a emoção, a cara das pessoas e a vida das pessoas em diversos lugares desse país, que é enorme, né, e que tem muita potencialidade ainda na educação, e a gente tem que acreditar sempre nisso. Bom, e o meu desafio aqui é provocar um pouco vocês, principalmente para aqueles gestores, mantenedores das pequenas e médias instituições do ensino superior brasileiro. É um desafio para nós vivenciar esse mundo, as dificuldades, a questão regulatória do MEC, os grandes grupos, esse mercado competitivo. Mas eu acredito muito que nós estamos perdendo por nós mesmos. As pequenas e médias instituições perdem por não trabalhar profissionalmente, por não se profissionalizar internamente, por não se questionar todos os dias porque estão perdendo o mercado. E aí, quando a gente pega a pesquisa da ABMS, realizada no ano passado, e essa pesquisa diz o seguinte, que as IES, com até 3.000 alunos até 2012, elas caíram em torno de 7,8% as suas matrículas. Teve o decréscimo do número de instituições de ensino, pequenas e médias. Elas morreram, algumas delas morreram. Tem uma deteriorização da saúde financeira, tem um aumento da inadimplência e da evasão, dificuldades na captação de alunos, uso inadequado dos instrumentos da avaliação externa, concorrência dos grandes grupos econômicos. As pequenas e médias IES, elas perderam em torno de 7,8% das suas matrículas. Os grandes grupos, nos 4 últimos anos, com a possibilidade do FIES, cresceram em torno de 20% ao ano. Tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa que nós temos que pensar, que nós temos que olhar para nós mesmos e verificar o que nós temos que fazer para mudar o nosso cenário, a nossa realidade. Tem um dado importante que depois eu vou falar um pouco mais na minha palestra, que é com relação aos 20% de EAD, das disciplinas online dentro da legislação e dentro da regulação do MEC. 65% das instituições de pequeno e médio porte não utilizam o 20% à distância. Isso é redução de custo, com certeza. Nós temos que pensar que, se nós tivermos uma gestão profissional, estivermos atentos ao baixo custo das nossas instituições, nós podemos ganhar muito e crescer. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês dessa minha realidade que a gente desenvolve há 15 anos na cidade de Bom Despacho, em Minas Gerais. Bom Despacho fica a 160 quilômetros de Belo Horizonte. Fica na região centro-oeste de Minas Gerais. Está próximo de cidades grandes como Divinópolis, Patos de Minas, Araxá. A minha instituição... desculpa. A minha instituição tem 4.650 alunos. Mas ela está numa cidade de 45.000 habitantes. Ah, mas você não é pequena mais, Débora. Não, eu sou uma média instituição. Mas eu estou numa renda per capita muito baixa. E eu já fui pequena. Quando nós assumimos a gestão dessa instituição, da FACEB, em 2001, ela tinha 250 alunos.
E como ela chegou a ter 4.650 alunos agora, em 2015? Por uma gestão profissional, por um trabalho muito sério de pessoas que estão envolvidas nesse processo. Nós temos 70% dos nossos alunos não são da cidade de Bom Despacho. Eu não conseguiria ter 4.600 alunos numa cidade de 45 mil habitantes. Então, eu sou o polo regional de educação. Eu faço com que pessoas saiam das suas cidades todos os dias. Tem uma cidade que chama Morada Nova de Minas. Fica a 170 quilômetros de Bom Despacho. Eles vão e voltam todos os dias. Por isso que a gente tem que se emocionar com o vídeo do Melzi. Imagina todos os dias a pessoa sair 4 horas da tarde da sua casa, ir para a instituição, estudar até as 10h40 da noite e chegar em casa de volta às 1h30 da manhã. A gente tem que estar fazendo diferença para essas pessoas acreditarem na nossa instituição. A nossa preocupação maior é sempre com a educação de qualidade. Mas nós temos que estar o tempo inteiro preocupados, e é essa a nossa visão, a visão de gestão, a visão acadêmica de qualidade, uma visão de mercado e, obviamente, uma visão social. Quando nós pensarmos nesses 4 modelos com muito profissionalismo internamente, a gente pode mudar a nossa realidade das pequenas e médias instituições. Nós temos que estar atrelados o tempo inteiro na área acadêmica e financeira. Hoje estão comigo aqui, no Congresso, os meus diretores acadêmico, o diretor Gustavo Hoffmann e o meu diretor administrativo, Letício Villalba. Nós trabalhamos em conjunto, o tempo inteiro. Por que nós trabalhamos em conjunto? Porque não adianta nada querer melhorar, pensar em baixar o custo, se a gente não estiver olhando o tempo inteiro para a área acadêmica. Cortar a luz, cortar o telefone, cortar o material de limpeza, não é suficiente para a gente sobreviver. A gente tem que trabalhar em conjunto com a área acadêmica, pensando o tempo inteiro em como que estão as nossas matrizes curriculares, como que está o nosso corpo docente, qual é a eficiência das salas de aula. E isso... mas nós vivemos em 2 mundos, Débora. A gente vive num mundo... O financeiro não consegue entrar no acadêmico porque os professores se preocupam, acham que a academia tem que ser independente, e o acadêmico diz, eu não gosto de números, eu não gosto de ver dinheiro, você tem que me ajudar a dar uma bolsa para esse aluno continuar estudando, mas eu não sei falar disso, não. Na verdade, tem que sentar todo mundo junto, porque a sobrevivência é da empresa que nós trabalhamos, é da instituição que a gente trabalha e pelos alunos que estão chegando até ela, que querem uma qualidade de ensino, que querem uma educação diferenciada para mudar a sua vida. E nós temos que entregar isso para eles. Nós não podemos deixar as pequenas instituições morrerem, porque nós estamos em locais que grandes grupos não estão ainda. Nós somos fortes na nossa cidade. Nós somos fortes na nossa região. A gente tem uma potência enorme com relacionamento com a empresa, com relacionamento governamental, com relacionamento da sociedade. A instituição é daquela cidade. A marca está ali há muitos e muitos anos, às vezes com famílias super tradicionais na educação, que começaram com colégios e que estão no ensino superior. Nós podemos fazer muito mais se a gente entender que a gente tem que olhar para nós e buscar as nossas diferenças em conjunto. E, daí para frente, construir isso juntos. Essa gestão integrada acadêmica financeira, eu quero mostrar para vocês o que a gente fala, quais são o que a gente garante no low cost, que é o baixo custo. Dentro da área acadêmica, a gente trabalha com 5 premissas fundamentais para nós. Carga horária mínima estabelecida pelo MEC. Tem várias instituições trabalhando com carga horária superior ao que o MEC exige. Gente, isso não é qualidade. Isso não garante qualidade de jeito nenhum, e eu vou mostrar para vocês os nossos resultados. Não precisamos trabalhar com mais que a carga horária mínima estabelecida?
Trabalhamos com a máxima de sinergia entre matrizes curriculares. A gente trabalha com cursos de graduação que têm muita sinergia. Administração e ciências contábeis, farmácia e biomedicina, as engenharias. Por que a gente tem que ser tão especialista? A gente não tem que ser especialista quando a gente tem que ser generalista nesse momento. A pós-graduação vai fazer com que a gente seja especialista. Então, por que eu vou ter que ter uma matriz de administração e contábeis tão diferente? Por que a matemática financeira é diferente para os dois cursos? Porque o coordenador da administração fala que, para ele, tem que ser a matemática financeira tal e o de contábeis tem que ser a Y? Não faz o menor sentido. O professor é o mesmo, a ementa é a mesma. Não tem motivo de ser diferente. Se quiser alguma coisa diferente, ok, vamos trabalhar diferente naquela especialidade do seu curso, mas não nas disciplinas generalistas. Temos um sistema eficiente de enturmação de alunos, ou seja, disciplinas em comum têm que ser utilizadas e têm que ser trabalhadas numa mesma sala de aula. Isso reduz drasticamente o custo do nosso professor. Matrizes que permitem ingressos de alunos em turmas existentes. Não perde nada em qualidade você começar no segundo semestre, alunos começam junto com alunos que começaram no primeiro semestre. A gente sabe muito bem que o segundo semestre é muito complicado a gente ter turmas cheias. E a gente tem uma evasão no primeiro semestre. Por que não colocar esses alunos de uma maneira inteligente, em matrizes curriculares inteligentes, na mesma turma? E as disciplinas online, o 20% à distância, que as pequenas e médias não utilizam. Quando a gente... Só um minutinho. Eu vou falar um pouquinho das 20% daqui a pouquinho. E aí, eu vou apresentar para vocês os nossos resultados acadêmicos. Como que a gente consegue essa alta performance nos nossos resultados acadêmicos? Através de um grupo chamado NGA, que é o Núcleo de Gestão Acadêmica, que trabalha 5 projetos. Plano de ensino estruturado, o programa de monitoramento de aprendizagem, a aprendizagem ativa, o programa de nivelamento e, obviamente, o projeto ENAD. Esses 5 projetos são liderados por nossos melhores professores de áreas diferentes, onde eles têm encontros semanais, e aí eles vão discutir cada tópico deste com indicadores, com performance, com objetivos claros e estabelecidos em conjunto com os coordenadores de curso, para que a gente alcance os nossos resultados acadêmicos. O projeto de nivelamento, no primeiro, ele às vezes é um projeto que a gente não consegue ver tanto resultado nas instituições, ele é obrigatório no primeiro ano do aluno. Ele está dentro da minha matriz curricular. No primeiro semestre, ele é presencial, e no segundo semestre, ele é online. O programa de aprendizagem ativa. Esse é o nosso modelo que a gente fica super feliz, e eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Voltando às disciplinas online, no low cost, a gente não utiliza apenas conteúdo de qualquer jeito. A gente tem uma metodologia, a gente tem uma plataforma que a gente utiliza, que a gente criou em conjunto com empresas muito profissionais no Brasil, e que a gente utiliza dessa plataforma com os conteúdos que foram desenvolvidos com eficiência para esses alunos. Muitas vezes, a gente tende a colocar disciplinas muito chatas para os alunos. Metodologia, português, enfim, essas disciplinas que os alunos não se interessam. A gente já está trabalhando com disciplinas mais específicas nas áreas da saúde, nas áreas das engenharias, porque é totalmente possível isso. A gente tem tutores online que acompanham esses alunos, e temos tutores também administrativos que acompanham a entrada desse aluno na nossa plataforma. Então, se ele está entrando, quantas vezes ele está entrando, se ele está fazendo atividade, e se esse aluno não está fazendo atividade, a gente entra em contato com ele, conversa com ele, busca por que ele não está participando daquela disciplina. E o mais interessante das disciplinas online que a gente desenvolve na instituição é utilizando a metodologia ativa. É o Peer Instruction, é a sala de aula invertida.
Como eu disse, o NGA, que foi criado, nós temos 5 professores que acompanham isso daí, esses projetos. O controle de evasão é importantíssimo, porque a gente tem que estar acompanhando esse aluno, porque a gente sabe que a evasão hoje é fundamental. E aí o projeto STEM. O projeto STEM, ele nasceu em 2012 para 2013, é liderado pelo professor Fábio Reis, da Unisal, que está aqui conosco. Desde 2012, a gente vai para os Estados Unidos, a gente busca as melhores práticas para trazer as metodologias ativas para dentro da nossa instituição. E, em 2012, a gente foi num seminário de inovação acadêmica dentro de Harvard, e nós tivemos uma aula, eu e o Gustavo Hoffman, com o professor Eric Mazur. Na hora que terminou a aula do professor Eric Mazur, eu falei para o Gustavo, nós vamos levar essa metodologia para Bom Despacho, para o interior de Minas Gerais. É possível, é fácil e é completamente agregador ao nosso negócio. Nós vamos fazer isso. E aí a gente foi estudar como que a gente desenvolveria a metodologia dentro da nossa instituição. E aí a gente está fazendo parte do consórcio da STEM, que é um conjunto de instituições brasileiras com a LASPAL, que é a agência que fomenta as melhores práticas educacionais na América do Sul, principalmente, afiliada a Harvard. Hoje são 28 instituições no Brasil, com 150 professores sendo capacitados nas metodologias ativas. Segunda-feira estaremos em Lorena, na Unisal, começando uma nova turma. Terminamos uma turma agora, lá em Bom Despacho, a gente terminou uma turma com 6 professores sendo capacitados pelas metodologias ativas. Já apresentaram resultados, já entregaram artigos, já publicaram artigos, e a publicação deles é fantástica. Nós fizemos... O brasileiro não tem muito... A gente não consegue ficar... A gente não mede muito as coisas, a gente deve medir mais. Na instituição, a gente fez um projeto piloto, onde nós medimos a aprendizagem quando ela era de uma maneira tradicional, numa sala de aula tradicional, e quando ela foi para a metodologia ativa. Trabalhamos com grupo controle, grupo experimental, o mesmo curso, o mesmo professor, mesma metodologia, o mesmo plano de ensino e metodologias diferentes. Nós tivemos 22% de melhora na aprendizagem, de aprendizagem ser superior na turma que utilizou a aprendizagem ativa. É um diferencial super bacana e não custa tão caro assim para uma instituição de ensino. Pelo contrário, faz com que dê credibilidade, que você busque mais alunos no mercado por esses diferenciais que você cria. Então, a sala de aula tradicional, a gente tem utilizado ainda, depois de décadas e anos e séculos que a gente utiliza a mesma sala. Lá em Bom Despacho, esses 6 professores têm que capacitar outros... Cada um tem que capacitar mais 10 professores. Então, estão sendo capacitados, dentro de Bom Despacho, 60 professores para utilizar a metodologia ativa. Todos vão utilizar? Não, nem todos vão utilizar. Alguns não vão querer utilizar. Ok, mas nós queremos fazer com que todos tenham a sua autonomia para fazer e que queiram buscar isso, porque isso faz com que o aluno se interesse muito mais pela sala de aula. O nosso aluno hoje é um aluno que não tem interesse em sala de aula. Como fazer com que ele busque a aprendizagem, o seu autoconhecimento? E, com isso, obviamente, a gente melhora a qualidade de ensino que nós estamos entregando no mercado de trabalho. A nossa sala de aula foi a primeira sala de aprendizagem ativa do Brasil, que é uma sala totalmente diferenciada. Existem salas como essas dentro do MIT, dentro do Stanford, instituições de Singapura, e a gente colocou essa primeira sala em Bom Despacho. Hoje, várias instituições estão trabalhando com a sala de aprendizagem ativa. Acredito que mais umas 15 ou 20 instituições já têm uma sala como esta e que já utiliza essa metodologia nas suas instituições. Esse consórcio, gente, é muito legal porque não é só instituições privadas, não, tá? Nós temos instituições públicas, como a UERJ, como a USP, que participam do projeto conosco. Em Minas Gerais, nós somos pioneiros, junto com a Universidade Federal de Itajubá. Esse é o Peer Instruction, como eu disse, é um modelo de metodologia ativa idealizado pelo professor Eric Mazur, e a gente acredita em 4 diferenciais para fazer com que a gente tenha performance acadêmica. Um dado muito importante que eu tenho que dizer para vocês é que
Por que eu tive que sempre que buscar o baixo custo e por que eu tenho trabalhado tanto para entregar um resultado acadêmico diferenciado? Porque eu não tenho FIES. Eu nunca tive FIES. Enquanto os grandes grupos cresceram, como eu disse, 20% ao ano, e aproveitaram muito bem da questão do FIES, como as pequenas e médias não aproveitaram e deveriam ter aproveitado de uma maneira inteligente, é claro, sem ter problemas com o seu caixa, que a gente sabe que hoje várias estão com problemas por conta do seu fluxo de caixa, mas eu não pude ter FIES porque eu era atrelada a uma mantenedora, que era uma fundação, e ela não tinha possibilidade de ter FIES. No ano passado, em dezembro do ano passado, eu me desvinculei, eu realmente adquiri a minha instituição, e, com isso, eu fiquei feliz da vida que eu ia ter FIES. Eu era super assim, eu estava super empolgada. Fizemos uma campanha de vestibular, só para assim, agora temos FIES. Isso foi dia 26 de dezembro que a gente lançou. E os nossos alunos a vida inteira ficavam assim, por que vocês não têm FIES? Ah, a gente não pode ter, a gente não conseguia falar. E eles sempre falavam que a gente estava fazendo alguma coisa de errado, né? Então, eu falei, agora a gente pode falar que a gente tem FIES. E aí o governo não me permitiu ter FIES. Mas nós criamos uma solidez tão grande internamente que isso não nos comprometeu. Nos últimos anos, a gente cresceu em torno de 8% a 9% ao ano com a captação, e estamos bem agora. Mas a grande questão é, nessa época do FIES, eu acho que de vários de vocês devem ter vivido esse momento também, como é possível a minha mas aquele que ia com mensalidade que cabia dentro do meu bolso. Do que a gente vivia antes de 2010, que é um pouco da guerra do preço da mensalidade. Mas eu tenho que ficar o tempo inteiro antenada no que eles estão fazendo. E vocês deveriam fazer a mesma coisa, né? Acho que os grandes grupos eles são um benchmarking fantástico. Eles têm, a cada 3 meses, eles têm os seus resultados publicados. Então, a gente pode ver os números deles. E isso é fantástico. Então, eu trabalho dentro dos números deles. É justo? Se eles falam que tem que ter 30% de EBITDA, eu tenho 32%. Se eles falam que tem que ter a folha de pagamento de professores, pode ser no máximo 32%, eu tenho 25%. Então, a gente vai trabalhando com o número que eles têm, e aí a gente vai vivendo a nossa vida e vai crescendo e vai se consolidando, né? Bom, eu mudei a minha fala agora, né? Mas dá para voltar. Dá para voltar. Mas isso tudo, gente, por que eu consegui captar o aluno? Porque eu estou sólida na minha região. Porque eu converso com o meu aluno, eu falo para o mercado como que eu trabalho. Eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que eu tenho rapidamente. A minha infraestrutura talvez seja uma das piores da região, mas a minha reputação é a maior. E isso que importa. Através dessas premissas, desses 4 pilares da área acadêmica que a gente vem trabalhando, e que ontem o Laércio Consentino, da TOTS, falou, que ele falou assim, essas são questões do futuro, procurem informação sobre isso. E nós temos plataforma, só não temos conteúdo. Eu estou fazendo exatamente as 4 coisas que ele disse, e eu tenho conteúdo e plataforma. E utilizo isso dentro do que eu preciso trabalhar. A Flip Classroom, então, é a sala de aula invertida dentro da metodologia do P-Instruction. O aluno faz o dever de casa na sala de aula e estuda
em casa. Então, ele tem as disciplinas, elas estão online, no portal, para ele estudar, e ele vem para a sala de aula para tirar dúvida com o professor. Simples assim. O professor é o mediador do conhecimento. O aluno é que tem que buscar o seu conhecimento. A Blended Learning, a gente não utiliza o 20%, e o governo já diz que ele pode passar para 40%. Não existe mais essa história, a gente tem que parar de pensar que tem história da presencial e o à distância. A qualidade tem que ser a mesma, e a forma de lidar com esse aluno, que é um aluno que está aí o tempo inteiro online, a gente tem que se adaptar a ele. Então, a gente pode fazer o tempo inteiro o híbrido entre o presencial e o online. A gente utiliza também Adaptive Learning, que é a aprendizagem adaptativa. A aprendizagem adaptativa é um software onde você... Então, está online, onde você coloca as questões para os alunos diante daquelas disciplinas que ele estudou, e ele vai responder as perguntas, as questões que foram colocadas. Se as respostas ele erra, tem uma metodologia, um software por dentro que mostra para o aluno onde que ele errou e aonde que ele tem que ir no livro ou no artigo, ou onde o professor colocou, para ele estudar novamente e encontrar a resposta correta. Isso a gente está fazendo um trabalho muito grande agora no ENAD, para o curso de Direito, para colocar isso em prática para os nossos alunos. E o Just in Time, o Just in Case para o Just in Time, a gente tem que parar de colocar um monte de conteúdo para o aluno, para se um dia ele puder, se ele quiser usar, ele usa. Não, ele vem para a sala de aula, ele aplica a sua metodologia, o seu estudo ali, agora, dentro de uma realidade, dentro de um projeto, dentro de uma estrutura que ele tem ali, que ele pode entender que aquilo ele vai utilizar da forma como ele está usando dentro da realidade do seu curso e da sua disciplina. Bom, só para mostrar para vocês, nos últimos 2 ENADs, a gente teve as melhores... Tudo bem que ENAD não é a melhor situação, a gente sabe disso, mas é o que a gente tem de indicador externo. Então, dentro da minha região, eu sou a melhor no ENAD 2012, nos 4 cursos, Administração, Direito, Contábeis e Psicologia. Nós somos um dos 40 melhores cursos de Direito do país, no último ENAD. Temos o ENAD 4 e somos um dos 40 melhores. No ENAD 2013, nós fomos melhores em todos os cursos também que a gente realizou o ENAD, em primeiro lugar na nossa região, em todos os cursos. Muito importante na nossa visão de mercado, a gente tem que estar o tempo inteiro antenada no que a gente representa para a sociedade. Então, nós temos uma pesquisa de mercado que a gente realiza todos os anos, a CPA realiza, a gente vai junto na parte estratégica, e aí a gente mostra que a nossa instituição é a top of mind da região, sendo a mais vista e a mais lembrada em todas as instituições que nós temos concorrentes. Lembrando que, como eu estou numa região onde a minha cidade tem 45 mil habitantes, meus concorrentes estão a 80 quilômetros de mim. Mas é importante, por quê? Porque os alunos se deslocam muito. Então, eu tenho que estar o tempo inteiro buscando as melhores performances diante dos meus concorrentes. E a questão do posicionamento, como eu disse, minha infraestrutura não é das melhores, não é linda, maravilhosa, mas ela tem, pelo nosso aluno e pela percepção de mercado, a gente tem a maior qualidade de ensino e maior reputação e a maior empregabilidade. Então, isso, para mim, já é o bastante que eu preciso ter. Eu não vou ser a mais bonita mesmo, porque eu não vou ter dinheiro para isso. Uma coisa muito importante que o Melzi até colocou é o trabalho da questão da captação e da retenção, principalmente. A gente tem um setor comercial na instituição. A gente tem que parar de achar, as pequenas e médias têm que parar de achar que nós não somos uma empresa. Nós somos uma empresa e nós temos que ter setor comercial. O núcleo de atendimento ao estudante, que é esse núcleo que a gente criou ano passado, ele é liderado por uma pessoa que veio de banco. E a Aline, com a equipe dela, trabalha o tempo inteiro em cima de performance. E ela tem que bater meta, e ela tem que trazer aluno, e tem que buscar
a melhora da evasão na minha instituição. A gente trabalha com cartela de clientes, assim mesmo. Só que como que a gente faz? A gente tem ali 4 pessoas, 4 colaboradores, que trabalham, cada um deles, com mais ou menos 500 alunos. Por que 500 alunos? Porque de primeiro ao terceiro período, que é o que a gente tem o maior número de evasão, cada um deles trabalha com 500 alunos. Eles sabem em nome de todo mundo, sabem da vida do que acontece com eles, e o tempo inteiro nós estamos monitorando esse aluno. Incrivelmente, Melzi, eu tenho o mesmo CRM que você. E a gente monitora... Coincidência. E a gente trabalha monitorando esse aluno. Então, a gente tem a ferramenta que busca nota, frequência, inadimplência. Acendeu a luzinha amarela, a gente vai ligar para esse menino, com certeza. Vermelha, o professor vai encontrar com ele, o coordenador vai encontrar, o diretor vai encontrar. E esses alunos conversam com eles semanalmente, praticamente, para acompanhar esses alunos. Nossa visão social, que eu queria deixar a mensagem para vocês no final da minha apresentação. Nós somos 1.600 instituições no Brasil. Nós somos muito diferenciados nas cidades que a gente está. E nós somos a mais importante instituição naquela cidade que a gente está, naquela região que a gente está, porque a gente nasceu ali, a gente é dali. Então, vamos procurar, o que nós temos que fazer? Encontrar as nossas perdas, os nossos problemas internos, nos resolver, sentar na mesa, área acadêmica com o financeiro, e falar assim, a gente quer ser forte, a gente quer estar presente nessa cidade por mais 50 anos, mais 100 anos, é o nosso legado, é o nosso aluno que está ali pelo nosso trabalho. Nós não podemos deixar acabar o nosso trabalho, porque existem profissionais no setor educacional fazendo diferença. Nós podemos fazer a diferença também e podemos cada vez mais nos profissionalizar e buscar a nossa fortaleza e a nossa sobrevivência. Acreditem nisso, porque eu acredito, e se eu não acreditasse, a gente não teria 4.600 alunos numa cidade de 45 mil habitantes. A gente talvez teria, no máximo, 1.500. E eu vou sempre querer mais e buscar mais, porque, como o Melzi mostrou, toda vez que nós vamos entregar um diploma para um aluno, a gente entrega para uma família. E isso eu vivo todo semestre. É muito emocionante isso, e a gente tem muito o que fazer nesse mercado de educação, porque, por mais que o governo esteja com problemas do financiamento, que é um problema gigantesco, a gente tem que ajudar o governo a progredir na educação superior no Brasil e fazer com que esse país cresça cada vez mais e se desenvolva cada vez mais. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigado, professora Débora. Antes de passar a palavra, só relembrando, quem tiver pergunta, por favor, levante a mão, que nossos assistentes irão pegar a pergunta. Bom, agora, passando a palavra agora para a professora Gislaine Moreno, que vai conduzir o debate. Professora Gislaine, diretora de Desenvolvimento Institucional da Croton Educacional, lidera os times de regulação, pós-graduação, estricto sensu, avaliação e responsabilidade social da companhia. Pedagoga, especialista em didática do ensino superior, é mestre em engenharia de produção, mídia e conhecimento pela Federal de Santa Catarina. Professora Gislaine. Obrigada. Boa tarde, pessoal. É um privilégio enorme estar aqui e depois falar com Melzi e Débora, que ambos deram um show aqui na fala dos dois. Eu fico feliz porque eu conheço a Débora já, e somos colegas da diretoria da BMS, e a Débora é isso tudo aqui que a gente viu mesmo, né? Essa espoleta que vai longe, com fiéis ou sem fiéis, né? Provocadora, tem crescido muito. Eu conheço ela também, sou mineira, e ela foi concorrente minha. Eu era lá de Divinópolis, ela é de Bom Despacho. Tem coisa pior do que você ter a Débora como concorrente? Eu era de uma instituição pequena, né, que era a FADOM, e ela era minha concorrente. E o Melzi, eu tenho tido bastante contato com ele, porque nós estamos participando juntos de uma associação, Débora, dos grupos educacionais. Imagina, Devray, Ânima, Estácio, Lauret,
a C e a Croton, juntas. Imagina você estar nessa sala com esses presidentes e diretores. Daqui uns anos, calma aí. Né? Chego lá. Muita informação. Né? E aí foi muito bom a provocação da Débora com o Melzi, porque eu queria falar com vocês também sobre isso. Na verdade, a gente está aqui no Congresso Brasileiro de Educação Superior Particular, e, independente do tamanho que sejam as nossas instituições ou dos nossos grupos, nós somos todos iguais. Eu queria que a gente perdesse esse estigma dos grandes, né, os tubarões, esses que nos engolem. Não, eu represento um grande grupo também, eu sou da Croton, e se a gente for pensar, os grupos econômicos eles são formados por instituições pequenas, médias e grandes. Não é isso, Melzi? A gente tem instituições de 3 mil, tem instituições de 7 mil, tem instituições de 1.500, de 13 mil. E essas instituições, embora elas sejam controladas por grandes grupos, lá na ponta, lá na cidade onde elas estão, elas funcionam normalmente como qualquer instituição de qualquer um aqui. As pessoas se conhecem por nome, os professores e os alunos frequentam a mesma padaria, vão à mesma farmácia, se conhecem. Não são um número, são pessoas que convivem da mesma forma. Então, a gente precisa entender que nós estamos juntos pela mesma causa, temos os mesmos problemas. O FIES parou, o FIES deu problema para todo mundo. Não teve Pronatec ainda, para todo mundo. Então, a gente, lá fora, as pessoas que não são da área educacional podem até olhar de outra forma, mas nós não. A gente precisa estar unido, porque o nosso inimigo é lá fora. Aqui dentro, a gente precisa estar juntos. E nós, nessa associação que nós criamos juntos, os grupos econômicos, nós pensamos muito em querer mostrar o que a educação privada, como um todo, formada em grande parte pelos pequenos e médios, que, com a garra da Débora, tem exercido a educação de uma maneira maravilhosa, tem contribuído para esse país. E, quando, muitas vezes, os grandes grupos chegam até os pequenos, não são necessariamente porque a instituição está quebrando, porque ela está ruim. Aí eu vou contar o exemplo da instituição de onde eu vim. A instituição onde eu trabalhava, os mantenedores estavam já mais velhos, não tinham sucessores com interesse em continuar tocando o negócio e quiseram vender a instituição. Era uma instituição que estava indo bem, mas não tinha na família quem tinha interesse em continuar. Aí eles venderam a instituição para a Croton e a Croton foi tocar a instituição. Ninguém estava lá querendo o mal. A instituição está muito bem hoje, obrigada. Eu fico feliz, porque eu vim de lá, tive boas oportunidades profissionais, e a instituição está lá e se multiplicou. Então, eu estou contando essa história só porque, Débora, aproveitando, a gente brinca, e eu vi que você provocou de uma maneira muito agradável, mas é isso mesmo, às vezes passa na cabeça da gente, acho que esse é o momento, né, Melzi, da gente dar esse recado, a gente conversa muito sobre isso. Depois dessa fala, passando para o nosso tema, a gente percebe que o cenário está bem diferente. Aqui, hoje, entre nós, a gente tem, além de mantenedores, de diretores, a gente tem também analistas de mercado. Isso tem mudado. Em ocasiões passadas, o número de analistas era menor, hoje eu já vi que isso aumentou. E, provavelmente, diante desse cenário, e quantas vezes a gente falou hoje essa palavrinha FIES, quantas vezes apareceu esse tema no Jornal Nacional, no noticiário. Acho que pessoas que nem sabiam o que era FIES passaram a saber, passou a ser o tema da moda. Bom, então não posso deixar de fazer uma pergunta relacionada a isso, para o Melzi, principalmente. Melzi, como a gente está aqui num evento falando de tendências, de realidade de tendências, com esse cenário de desaceleração do FIES, qual você acha que vai ser a alternativa para a sobrevivência, para substituir o FIES? Se ele acabar, ele não vai, mas se ele diminuir, como tudo aponta, qual que vai ser a alternativa? Bom, legal. Primeiro, eu queria dar parabéns aqui à Débora. Sensacional, né? Sensacional. A provocação foi muito bacana.
mas a sua palestra foi muito mais legal do que a provocação, porque eu acho que há uns 2 ou 3 anos eu participei, não sei se foi desse fórum, mas também foi do semestre, posso estar enganado agora onde é que eu falei isso, mas a gente falou sobre pequenos grupos e grandes grupos, né? E, na essência, o que vai dizer quem vai sobreviver, para mim, que estudo, eu adoro essa história de negócio, de administração há muitos anos, o que vai dizer quem vai sobreviver não é o tamanho, mas sim a qualidade. Você pode ser pequeno e querer ficar pequeno, é uma opção de vida, muitas vezes. E ser grande, por outro lado, não significa sucesso. Quantos grupos grandes, inclusive educação, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve o caso, né, muito triste, com a Gama Filho, que foi uma das maiores do Brasil, uma das mais pujantes do Brasil, e, de repente, por motivos que não vêm ao caso, acabou num espaço curto de tempo morrendo. Então, ser grande também não garante absolutamente nada. Então, você acha que deu um show aqui para nós em vários aspectos. Antes de eu falar da questão do FIES, tem um ponto que a Débora tocou também, que é muito legal. A questão toda do profissionalismo, da garra dela, quando ela fala em copiar. Ela brincou conosco aqui, mas não tem que brincar. Nós, que somos bastante organizados, porque temos que ser, copiamos o tempo todo, mas o tempo todo. E não é só copiamos das instituições de ensino do Brasil e de fora do Brasil. Por exemplo, quando começou essa história toda do FIES, enfim, que tem a ver com crédito, o nosso diretor financeiro, que tem em algum lugar por aqui, o Vigílio, foi passar um dia no Via Varejo, que é quem sabe lidar com crédito no Brasil. Então, copiar está longe de ser feio, é excelente. E vocês, de fato, né, pequenos e médios, têm hoje, nas instituições de maior porte, um excelente benchmark, sim, tem que copiar. E sabe o que me chama a atenção? Quando eu fiz essa palestra, se não me engano, foi há 2 anos do Semesp, a gente estava lançando aquela TV que está ali fora agora, no estande da Estácio, e eu fiz um convite para todo mundo que estava lá, tinham 400 pessoas. Se está gravado, vocês podem ver. Eu convidei quem quisesse a visitar a Estácio, portas abertas para conhecer qualquer prática que a gente faça. Com o intuito, realmente, enfim, de ajudar de alguma maneira. Sabe quantas visitas eu recebi? Nenhuma. Nenhuma. Então, a gente tem 2 opções na vida, né? Principalmente quando tem um cenário adverso. Né? Você pode chorar ou pode vender lenço. Não é? Eu acho que você vende lenço. Então, está muito bem, parabéns. E você falou uma outra coisa, indo para a questão do FIES, que eu acho que é muito interessante, a gente tem que desmistificar, aproveitar. Estamos juntos aqui nessa sala maravilhosa. Quando você fala que tem 0 FIES, sobrevive e cresce 8% ao ano, com saúde, numa cidade pequena, aliás, Virgílio, meu diretor financeiro, risque bom despacho do mapa de expansão, porque não dá para competir, você já viu, não é? Mas quando você fala isso, você está dando uma resposta. Criou-se uma celeuma, na minha opinião, em torno do FIES, muito maior do que o FIES merecia. O FIES é um plus. Essa indústria de ensino superior existe há décadas no Brasil, tem uma energia nova a partir do final da década de 90, tem uma taxa de penetração baixíssima, beira o ridículo, todo mundo sabe disso que está aqui nessa sala, e de um jeito ou de outro, porque se não for assim, a gente não vai ter país no futuro, essas questões têm que se resolver. Então, a gente precisa parar de colocar tanta responsabilidade no FIES para as nossas dificuldades. Não estou falando do setor do cenário econômico que a gente vive agora, que é uma outra questão. Mas o FIES não é responsável pelo crescimento das grandes instituições, não é responsável pelo crescimento de muita gente que faz um trabalho muito bom, e acho que a Débora acabou de dar uma prova disso. Quando você trabalha direito, você não depende dessas coisas. Ponto. Acho que isso é muito, muito importante. Obrigado por compartilhar isso conosco aqui. Dito isso, outras soluções vão aparecer, porque o FIES, se por um lado trouxe uma série de problemas, trouxe uma grande consequência, que é o fato de que os alunos nossos no Brasil perceberam que é possível, sim, tratar a educação superior como um investimento e não como uma despesa. E, portanto, é possível, sim, buscar alternativas de financiamento, que começam a surgir. Tem o Pravaler, eu sei que o fulano está aí, vai falar com vocês daqui a pouco. O Pravaler foi pioneiro, sofreu com a questão toda aqui do FIES lá atrás. Igual ao Pravaler, tenho certeza que vão aparecer outras instituições, vão arrumar. E vocês, pequenos e médios, fiquem de olho nas alternativas que vierem, principalmente através dos grandes. Provavelmente nós vamos correr na frente pela agilidade e pelo conhecimento. Agora, para qualquer solução de crédito que surgir para vocês que queiram usar, com responsabilidade, porque quem dobrou o preço da engenharia, certamente tinha uma penetração de FIES de 80% a 90%. Então, tinha poucos alunos para reclamar quando o preço subiu demais. Sem exagero, quando aparecerem soluções de crédito, copiem rapidamente, porque elas são inteligentes, são interessantes, principalmente quando bem usadas. Isso mesmo, que bom. Também penso como você, Melzi, e acho que está na hora de parar, a gente tem que parar de chorar, né? Levanta a cabeça
e vamos seguir em frente, com fiéis, sem fiéis, com muito fiéis, com pouco fiéis. A gente tem capacidade suficiente para dar a volta por cima. Os números estão mostrando que nós temos conseguido, acho que você falou certo, criou-se um barulho muito grande, mas a gente provavelmente encerrou um ciclo, que era um número muito alto de fiéis, e agora a gente tem alternativas, sim. E, como a Débora falou bem, os números estão mostrando, né, os números daqueles que precisam mostrar, estão mostrando que dá para sobreviver, sim, com as normas como elas estão agora. Deixamos, então, esse assunto para outro momento. Débora, tem uma pergunta para você, não é sobre FIES, e a pessoa não se identificou, fez até num papelzinho amarelo, com tanta vontade de perguntar para você, mas diz: a partir da experiência da sua instituição, que dicas e estratégias podes compartilhar sobre ensino híbrido, tanto na tecnologia quanto no engajamento de alunos e professores e na configuração das salas? Então, está perguntando sobre o ensino híbrido. Sim. Que é exatamente a questão que eu falei um pouquinho de você utilizar. Dentro da possibilidade de que o MEC permite que você pode utilizar o 20%, hoje é o 20%. Né? E aí, você incrementa isso utilizando, no nosso caso, a gente tem as metodologias ativas, porque isso faz com que o engajamento do aluno fique muito maior. Nós tínhamos, quando a gente colocou com mais força a questão das disciplinas online na instituição, foi a partir de 2012, a gente colocou ela simplesmente online, o aluno tinha um encontro presencial só para fazer prova. E aí, era 40% de satisfação e 60% de insatisfação. Depois, a gente colocou prova e um encontro a cada 5 semanas, 4 semanas, um encontro com o professor daquela disciplina, para ele tirar a dúvida, etc. E aí isso aumentou para 60% a satisfação do aluno. Quando a gente colocou a disciplina online com todo o conteúdo online, gente, é importante dizer, a disciplina ela é online, mas a gente criou essa questão para a satisfação do aluno, aí a gente colocou a metodologia ativa, a sala de aprendizagem ativa, isso foi para 92% de satisfação do aluno na disciplina online. Então, a gente tem a plataforma, onde a gente utiliza o portal do aluno, que a gente coloca aquela disciplina, o professor acompanha o aluno online e ele tem alguns encontros presenciais com esse aluno. Isso a gente está levando, inclusive, para o nosso projeto de EAD, que a gente pediu credenciamento no MEC para EAD, para o 100% à distância, mas a gente vai colocar isso como presencial também. E é isso, eu acho que a tecnologia aliada com essa mudança da sala de aula, que tem que existir, porque, do jeito que a gente está ensinando, não tem mais como, o aluno não quer, ele não gosta, ele está insatisfeito e a aprendizagem não acontece. Então, a gente realmente tem que mudar essa percepção, principalmente dos professores, que aí é uma luta danada, mas a gente tem que trabalhar e a gente tem que engajar esse professor de alguma maneira. O melhor para engajar o professor, sabe o que é? É o aluno. Quando nós colocamos a metodologia ativa dentro da disciplina online para a instituição, a gente colocou de uma maneira que o professor podia escolher se ele queria ou se ele não queria. Alguns vieram nos procurar e começaram a ser capacitados para utilizar. Aí os alunos começaram a questionar por que ele tinha a utilização da sala de aprendizagem ativa, por que um colega tinha e ele não tinha. Porque, gente, interior, assim, essa questão do ônibus, todo mundo viaja junto, né? Então, todo mundo sabe o que acontece na vida do outro. E aí, a melhor maneira é, professor, o seu aluno está pedindo. Vamos adaptar isso. Maravilha, Débora. Bom, não estou vendo ninguém com plaquinha para mim, acho que eu posso fazer mais uma perguntinha. Tem mais 5 minutos, acho que dá uma pergunta para cada um. Tá? Ok. Melzi, sobre o vídeo, aquele vídeo emocionante. O Tiago Rodrigues não identifica de qual instituição, mas ele pergunta se a formatura da família é feita com todos os alunos, para todos os alunos ou para algumas turmas apenas? Não, Tiago, esse aqui foi o primeiro, né? Aliás, eu brinquei que a Beth chorou. Eu só não chorei porque eu já chorei. As 4 primeiras vezes que eu vi, eu chorei também. Agora eu já acostumei, então já não tem mais emoção. Na verdade, não. A ideia é fazer... Toda a formatura é fazer uma. É escolher uma, que pode ser escolhida aleatoriamente ou pode ser escolhida por indicação também dos colegas, que muitas vezes sabem quais são as histórias, enfim, mais
problemáticas, mais complexas, de mais superação. Até porque quando você faz com uma família, na verdade, o próprio vídeo fala isso, na verdade, a gente está homenageando todas as famílias que estão naquela formatura. Então, a gente fez sem saber qual seria a reação, foi um choque, 6 milhões de views, e agora a ideia é fazer ficar um padrão. Também é uma ideia muito legal para quem, enfim, para quem tem as festas de formatura, é muito bacana e eleva o moral da turma inteira. Né? Posso fazer mais uma para a Débora, então? Tem um mantenedor aqui perguntando se você tem disponibilidade para ser contratada por ele. Mentira, não é brincadeira. Mas eu aposto como tem gente pensando nisso. Bom, essa é uma provocação, hein? Como manter-se, como sobreviver, manter-se, entre parênteses, sobreviver, frente à concorrência com grandes empresas educacionais que possuem recursos para seduzir os alunos, propaganda, mensalidades, tecnologia, salas suntuosas. Melzi, achei que alguém aqui quis te provocar, hein? Gente, eu só entendo olhando para dentro. Né? Então, acho que o Melzi falou, que a Gislaine falou, os grandes grupos estão aí, mas, de novo, nós podemos nos fortalecer internamente. As pequenas e médias têm que buscar sua profissionalização. Tem que ter indicadores financeiros o tempo inteiro sendo acompanhados. E indicadores financeiros atrelados ao acadêmico. Para mim, esse momento que a gente vive agora, ainda mais com essa questão, de novo, do FIES, talvez para alguns está num momento de tensão, é o baixo custo. Você tem que pensar o tempo inteiro em como reduzir custo, na sua sala de aula, principalmente. Dá para aumentar a mensalidade? Não, não dá para aumentar a mensalidade. Vai ter que ser do jeito que a mensalidade é. E aí, de novo, a minha sala de aula é uma sala de aula super padrão, tijolo aparente, piso, sim, cimento queimado e vamos embora com uma cadeira confortável para o aluno, mas todo mundo tem data show, tem o wireless no campus, tem o mínimo que é obrigatório, que é agradável para o aluno, mas sem suntuosidade, porque não tem grana. Não tem, não vai ter. Eu prefiro ter a grana para capacitar os meus professores como uma instituição de Harvard, do MIT, e aí eu estou investindo no meu professor, eu estou investindo na minha sala de aula, do que investir em estrutura física e etc. Propaganda, gente, podem pegar. Vocês fazem pesquisas na época de vestibular. Com certeza, ainda é através de indicação que as pessoas vão até a sua instituição. Então, acreditem nisso, se fortaleçam, que é assim que não vamos ter grana para contratar o Pelé, o Pelé eu vi uma campanha nova do Pelé. Né? A gente não tem essa grana, mas a gente tem, sim, a gente tem que ter competência para avaliar os nossos indicadores, folha de pagamento, relação de funcionários versus alunos. Não adianta você querer ter um bando de gente trabalhando numa instituição de 1.500 alunos. Tem que ter uma estrutura mínima de funcionários para que a coisa aconteça, mas não dá para ser um cabide de emprego. Então, essas questões são fundamentais. Olhem para a folha de pagamento de vocês, que vocês vão conseguir achar dinheiro. Ok. É isso, gente. Se a gente pudesse resumir, a gente precisa pensar nas pessoas. A chave do negócio está nas pessoas. Está nas pessoas, em ter gente competente, gente que gosta de gente capacitada, e na gente dar o exemplo para que as pessoas se inspirem também. Obrigada a todos. Eu gostaria de agradecer ao Fórum, ao professor Valdemar, ao professor Gabriel, pela ABMS, ao Solon e à Lidiane, por ter me convidado para estar aqui com vocês, e dizer que eu estou à disposição para quem quiser conversar, estou à disposição. Ah, não, você já cresceu. Ah, tem que levar, né? Não, também queria fazer um agradecimento em particular ao professor Gabriel, mas a todos vocês também. Lembrar que a gente tem hoje são 7 milhões de brasileiros, né, no ensino superior, e a gente sabe que esse número tem que dobrar, talvez triplicar nos próximos anos. Então, é uma área, um segmento que tem espaço para todos. Volto a dizer, grande, pequeno, pouco importa. Importa quem é bom, importa quem não é bom. Boa sorte a todos também, e a Estácio sempre de portas abertas para quem quiser conversar conosco. Grande abraço. Bom, agradecer aqui a professora Gislaine, a professora Débora, a professora Melzi.
Muito obrigado pela participação de vocês. E nós vamos deixar aqui uma lembrança para vocês, em agradecimento à participação. Muito obrigado.